Olá, bem-vindos. Mais um episódio do podcast Gazeta Poder, podcast do jornal Gazeta do Estado, da TV Atual Record News. Hoje temos a grande honra de trazer aqui como nossa convidada para um diálogo, um bate-papo descontraído, a doutora Nássia Kelly, ex-prefeita da cidade de Bela Vista de Goiás, advogada, ex-secretária de Turismo do município de Goiânia e, claro, uma empreendedora. E doutora Nássia Kelly, é uma grande honra tê-la aqui conosco e seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor Manuel. É uma alegria para mim participar pela primeira vez do podcast Gazeta Poder. A honra é nossa, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Eu sei que a sua agenda é muito concorrida e a senhora teve um espaçozinho para nos prestigiar aqui e trazer para o nosso público, para a nossa audiência, um pouco das suas considerações a respeito da sua trajetória, de como está agora e o que se pretende, porque já sabemos também que a senhora é pré-candidata a deputada estadual. Doutora Nássia Kelly, não tem como começar esse nosso diálogo sem fazer uma retrospectiva sobre a sua trajetória de vida política, de vida de empreendedorismo, mas sabemos também que a senhora também teve a sua origem, inclusive familiar, junto ao cooperativismo. Fale um pouco dessa trajetória e como que é possível, o que pesou mais, ou se as duas coisas, para fazer essa construção da mulher política, a doutora Nássia Kelly. Em primeiro lugar, eu sou nascida e criada na roça, numa comunidade rural chamada Cará, região do Cará, que fica a 12 quilômetros de Bela Vista de Goiás. Ali é um berço cooperativista. O que significa isso? Lá, de mamana caducando, que é um ditado que a gente utiliza para falar que desde os bebezinhos até as pessoas mais experientes, todo mundo anda de mãos dadas. A gente aprendeu a cooperar muito cedo. Foi ali que eu aprendi, junto da minha família, que é a nossa principal cooperativa, é o principal ambiente onde cada um deve fazer a sua parte rumo ao objetivo em comum, é que com certeza Deus me preparou naquele ambiente familiar onde, graças a Deus, eu sempre me senti parte, sempre senti que eu podia colaborar, que minha colaboração era importante, igual a de todas as pessoas envolvidas na nossa família e na comunidade do Cará. Foi que eu acredito que eu aprendi aqueles princípios fundamentais de valorização da minha família, de todas as famílias, valorização da união, da cooperação, e com certeza tudo isso me preparou para que eu ingressasse na vida pública, porque foi ali, na comunidade do Cará, que eu comecei vendendo laranjinha, vendendo picolé, revistas. Eu gosto de brincar que eu vendia até urubu voando naquela época, sabe, gente? Então, nesse momento ali de vendas, desde pequenininha, alguns políticos enxergavam na Kelinha, um apelido carinhoso que eu tinha na infância, uma menina comunicativa que poderia participar das eleições. Eu comecei a subir na boleia de caminhão, a participar de comício, segurando microfone, pedindo apoio para os políticos e para a comunidade. Muito nova, com 8 anos de idade, eu já fazia isso. Eu já escutava de alguns deles, quando você crescer, você ainda vai ser prefeita de Bela Vista. Inclusive o prefeito Sandro Mabel, doutor Manuel, foi um desses políticos que eu encontrei nessa caminhada durante a minha juventude, que me disse que queria conhecer aquela pirralha que levantou a mão ali numa reunião só de homens para pedir um trator para sua comunidade. Depois, conversando comigo, ele me disse: filia no meu partido. Quando você crescer, eu tenho certeza que você ainda vai ser prefeita dessa cidade. A senhora citou aí o prefeito Sandro Mabel, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, e que ele viu pequena, numa reunião predominantemente de homens. Mas a senhora já foi vereadora pelo município de Bela Vista e foi a primeira mulher a ser prefeita na cidade de Bela Vista, uma cidade centenária, acho que desde 1895, e eu sei até o decreto que criou, o decreto número 100. E a senhora, queira ou não, mas o Goiás, principalmente no interior, é um estado, uma região predominantemente machista. E a senhora teve essa iniciativa e, claro, conseguiu ser a primeira mulher prefeita de uma cidade bastante tradicional. Houve algum percalço, teve alguma dificuldade, sofreu algumas discriminações nessa luta, ou foi tranquila por ser uma cidade pequena e esse machismo foi extinguido ou não levado em conta em respeito à senhora que é da região?
Com certeza, a mulher na política passa por situações muito difíceis, né? E comigo também aconteceram inúmeras situações, né? Preconceito, será que ela vai dar conta? Essa menina não vai dar conta, não, é um tacilinho de saia, né? Até porque eu sou da roça, não tenho herança política, né? E não sou rica. Então, na época, falava-se muito disso. Ela não tem herança política, não tem pai, não tem marido que é político, ela não tem dinheiro, como que ela vai ser candidata a prefeita? E até então, nenhuma mulher tinha sido candidata a prefeita de Bela Vista de Goiás. E quando o senhor fala, doutor, que eu conquistei, eu não acredito que foi uma vitória individual. Foi uma vitória coletiva. Nós conquistamos através da cooperação. Na minha infância, vendendo laranjinha, picolé, estudando numa escola multisseriado, com uma professora só, a tia Edna, e uma merendeira que ainda limpava a escola, numa escola tão simples, eu aprendi o valor da educação que transformou a minha vida. Graças à educação e o fato de eu ter entrado na faculdade, ser a primeira pessoa do Cará a entrar numa faculdade no ano de 2005, é que eu fui convidada pela comunidade para ser presidente da cooperativa de Polvilho do Cará. Eu me candidatei em 2007, fui eleita presidente dessa cooperativa, onde só tinham homens. Então ali eu já estava me preparando, Deus me preparando, me dando oportunidade para quando eu entrasse na política, assim, esse ambiente completamente masculino. Quando eu me candidatei a prefeita, eu já tinha um certo know-how, porque tinha sido eleita a vereadora mais votada da história de Bela Vista, vice-prefeita, passado muitos desafios, e aí então, depois de 120 anos de Bela Vista, a primeira mulher se candidata a prefeita. Preconceitos sempre, desafios sempre, mas sempre superados. De mãos dadas com homens e mulheres que acreditavam no meu potencial e acreditam no meu potencial, sempre trabalhando, porque o trabalho, ele vence tudo. A senhora citou aí que enfrentou esse ambiente e sofreu os percalços desse ambiente masculino, mas a senhora foi eleita por 2 mandatos. E, pelo menos a informação que eu tenho, até porque eu sou também morador do município de Bela Vista, que a senhora tem uma aprovação assim impressionante. Mas, nesses 2 mandatos, a senhora pegou Bela Vista ainda um pouco desestruturada. Sofria lá a questão da educação, a saúde local, qualquer problema de saúde tinha que ser deslocado para Goiânia. Dentre os seus feitos, a sua experiência na prefeitura de Bela Vista, o que a senhora tem assim como legado do qual a senhora mais se orgulha? Bom, como eu falei, a educação transformou a minha vida e eu estudei numa escola muito precária, onde a professora e a merendeira não tinham aquela valorização merecida na época, né? Nem do ponto de vista salarial e muito menos de estrutura da escola. Os alunos também, a gente tinha um caderninho e um lápis para escrever. A professora um quadro e um giz de cera, um giz daqueles de quadro negro. A merendeira fazia lanches extremamente simples para nós, era mingau, né? Eram lanches assim com carne de charque, era uma bolachinha de sal com um café ou com um copinho de leite, era muito simples o lanche. Quando eu assumi como prefeita, eu priorizei a educação. Nós renovamos a frota do transporte escolar. Nós entregamos salas de aulas climatizadas para as nossas crianças. Nós valorizamos os profissionais da educação. Nós levamos parquinhos para todas as escolas. Isso para mim é simbólico, porque na escola que eu estudei não tinha parquinho. E na minha infância eu tinha esse sonho. Tudo aquilo que eu vi que faltou para a gente lá na escola do Cará enquanto criança, eu resolvi trabalhar junto para que as crianças de Bela Vista durante a nossa gestão tivessem. Então, eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho orgulho também da gente ter estendido os horários das creches de Bela Vista para as mães poderem trabalhar, porque a gente sabe quantas e quantas mães que estão aí lutando sozinhas nos seus lares, cuidando dos seus filhos, e mesmo aquelas que estão com a sua família estruturada, com o seu marido ali colaborando, elas também precisam trabalhar fora de casa. Esse estendimento do horário das creches até 6 horas da tarde ajudou muito as mães, porque antes funcionava até 4h30 da tarde. Então foi um grande ganho para nós. Eu tenho muito orgulho do que nós fizemos na educação e com relação à saúde, da mesma maneira. Na minha infância, quando eu ficava doente, meu pai tinha que juntar dinheiro o mês inteirinho trabalhando, ficar até 2 meses para pagar a conta do hospital. Só tinha hospital particular lá naquela época. Então, eu fiz uma obra em Bela Vista, junto com toda a nossa equipe, nós fizemos o Hospital Municipal Antônio Batista da Silva. Fui chamada de louca por muita
muitas pessoas. Como é que vai construir o hospital? A maioria dos municípios está fechando, está entregando para a OS, ela vai construir, não dá conta de construir, se construir numa equipe, se equipar não funciona, ela não vai dar conta. E graças a Deus, uma gestão séria, nós fizemos, nós equipamos, nós construímos, graças à cooperação de toda a nossa equipe, de parlamentares que contribuíram com recursos e de toda a população belavicense que pagou IPTU e ITU. Porque aquela construção só foi possível graças a esses recursos. E os equipamentos hospitalares, graças a parcerias com deputados federais e estaduais que encaminharam emendas para nós. Eu sempre falo que sozinha seria impossível, mas junto com Deus e com as pessoas, tudo é possível. A senhora falou aí da sua experiência e das principais obras no seu mandato, mas tivemos também algo muito terrível durante, eu acho que foi o seu último mandato, que foi a pandemia. E sabemos também que parece que houve inclusive uma afetação, além da comoção, da preocupação geral, a senhora também teve um custo pessoal, eu acho que familiar, durante a pandemia. Como que a senhora soube conduzir a dor pessoal, a dor da família e com o desejo da comunidade, da sociedade belavistense de precisar da senhora, como nunca? Eu acho que de exigir da senhora como nunca, numa outra situação, dentro da normalidade sanitária, não exigiria. Mas como que a senhora lidou com essa questão? Não, eu estou sofrendo uma dor familiar, pessoal, mas eu tenho um compromisso com a sociedade. Como a senhora administrou isso? Bom, doutor, muito pertinente a sua pergunta. É interessante que ninguém nunca tinha me perguntado dessa forma. Bom, durante a pandemia da Covid-19, eu e todos os prefeitos do planeta tivemos que reinventar uma forma de gerir o município. Tivemos que deixar aquele planejamento, aquele plano de governo entregue ao TRE de lado e focar na saúde. Porque todos os recursos e esforços eram voltados à saúde. E eu tive a grande bênção de Deus, que sempre pedi sabedoria para ele, já ter um hospital quase pronto no ano da pandemia, que era 2020. Nós inauguramos o nosso hospital bem naquele início da pandemia ali, mais difícil. Um hospital que salvou muitas vidas, porque o que a gente tinha não tinha estrutura, nem para colocar as pessoas em isolamento não seria suficiente. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que graças à fé, ao joelho no chão, ao trabalho em cooperação, a gente entregou o hospital. Nós tivemos uma equipe também muito capacitada para a gente reordenar o nosso planejamento, direcionar os nossos recursos para garantir saúde para as pessoas. E a gente sempre acompanhou, o segmento do Ministério de Saúde e também as determinações do nosso governador Ronaldo Caiado. A gente sempre teve muita cautela para cuidar das pessoas. Aí em 2021, um ano depois de pandemia, naquela cepa de Manaus que era pior, eu perdi minha mãe, Dona Sueli, a mulher que eu mais amei na minha vida, minha mãe, com certeza. E foi muito difícil lidar com o meu dever de cuidar de toda uma população, a comunidade, continuar na linha de frente de uma pandemia, correndo riscos, e sofrendo a dor do luto de perder a minha mãe. Foram, 20 dias que a minha vida mudou completamente. Porque minha mãe era minha melhor amiga, era minha mãe, minha melhor vizinha, era minha melhor confidente, minha melhor seguidora nas redes sociais. A minha mãe era tudo pra mim, minha maior apoiadora. E eu perdi ela. E aí o que mais me deu força todos os dias para seguir trabalhando foi justamente os ensinamentos que ela me deixou. A minha mãe sempre queria que eu estivesse feliz, que eu fosse forte para enfrentar os desafios. Ela me ensinou a ter fé em Deus, a entender os desígnios de Deus. Então, mesmo com a dor no coração, eu continuei fazendo o que era meu dever e a minha obrigação. E ela me ensinou uma coisa que é interessante. Ela fala assim, minha filha, não chora em público, porque se você chorar em público, quem gosta de você chora junto e quem não gosta fica triste, a conta não fecha. Então, eu chorei muito, mas de joelhos no meu quarto, rezando, falando com Deus, para me dar força, me dar saúde, me proteger em meio àquela pandemia, para eu continuar cuidando das pessoas. E graças a Deus foi isso que eu fiz, foi isso que nós fizemos. A dor da saudade, ela tá aqui. Lembro da minha mãe todos os dias, mas eu tenho fé em Deus e acredito que vai chegar um dia ainda onde a gente vai se reencontrar ao lado do Pai. Certo, a senhora, pela sua fala, eu já, pouco que eu tenho lhe observado na carreira política, a senhora é muito ligada à questão da família.
Mas eu vejo que um peso muito grande que a senhora tem na sua vida é a imagem, a presença constante da sua mãe. E também tenho observado que a senhora tem dado uma atenção muito especial à questão das mulheres. Com relação à política para as mulheres, e principalmente para as mulheres que são cooperativistas, produtoras, agropecuaristas, empreendedoras, o que a senhora fez e o que a senhora pretende fazer caso a senhora seja eleita deputada estadual? Bom, enquanto prefeita de Bela Vista, vamos começar lá atrás, vereadora, eu comecei trabalho com as mulheres, combatendo a violência contra a mulher, fazendo inúmeros eventos, treinamentos, incentivando o empreendedorismo feminino. Nós fizemos a cidade empreendedora em Bela Vista, enquanto eu ainda era vice-prefeita. Aí, quando eu assumi como prefeita, minha primeira atitude, a mais simbólica no primeiro momento, foi escolher mulheres capacitadas para fazer parte do meu time de primeiro escalão. Pela primeira vez em Bela Vista, a gente teve a metade, em alguns momentos um pouco mais que a metade, dos gestores de primeiro escalão sendo mulheres. Mas não simplesmente pelo fato de serem mulheres. Eu escolhi mulheres capacitadíssimas para exercer as suas funções. Mulheres técnicas de cada área. Isso fez toda a diferença. Além de ter escolhido mulheres para a Secretaria de Primeiro Escalão, eu fico arrepiada quando eu falo sobre isso, porque é algo assim simbólico para mim. Além de ser a primeira mulher prefeita de uma cidade centenária, nós também fizemos uma gestão onde existia a igualdade, homens e mulheres juntos cuidando da população. As mulheres, nós somos 52% da população, 52% do eleitorado. E às vezes quando a gente olha, né, uma gestão assim que tem 90% de homens, tem uma mulher, 2 mulheres, a gente acha normal. Mas isso não é normal. O normal seria termos homens e mulheres ali trabalhando juntos. Porque a mulher, ela tem a sua visão, consegue olhar 360 graus, fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas ela também consegue ter a sensibilidade de olhar a pessoa ali no individual, os pequenos detalhes. Isso faz toda a diferença. E nós, caminhando juntos, de mãos dadas com os homens, a gente consegue entregar uma gestão muito melhor. E foi isso que Bela Vista viu. Então, nomeamos mulheres nos cargos de primeiro escalão. Eu já tinha começado esse trabalho com mulheres lá atrás, incentivando mulheres a participar da política. Além disso, nós criamos a Secretaria Municipal da Mulher. No dia que eu criei a secretaria, eu falei, se não eu, quem? Se não for agora, quando? Se não for a primeira mulher prefeita de Bela Vista, quem que vai criar a Secretaria da Mulher? Então, foi isso que nós fizemos. Isso foi muito importante, um marco para mostrar que Bela Vista desenvolve políticas públicas para as mulheres, para as minorias, para as pessoas que sofrem desigualdades. E a gente fez isso com muito carinho, com muito amor. Além disso, nós também construímos a Clínica Municipal da Saúde da Mulher. Aquilo que nasceu com o Dia Municipal da Saúde da Mulher, lá quando eu era vereadora, se transformou numa clínica da saúde da mulher, com profissionais especialistas para atender as mulheres, com a recepção separada, confortável, tudo perfeito, do jeito que a mulher merece, com todo cuidado e carinho, exame de mamografia, exames de imagem, tudo da melhor maneira, psicóloga, nutricionista atendendo as nossas mulheres. A gente fez isso com amor. Nós também celebramos as mulheres do agro. Nós criamos um programa emergencial no pós-pandemia que nós recebemos prêmio lá em Brasília, o Oscar dos Prefeitos. O que a gente fez? Criamos um plano de retomada pós-pandemia, onde a gente tinha um cartão chamado AME, um cartão com crédito de R$300 que só poderiam ser gastos no comércio local. E 80% das pessoas que receberam esse cartão AME eram mulheres, mães de família. A gente sempre pensou em políticas públicas voltadas às mulheres, porque a gente sabe o quanto elas precisam. Então, eu tenho muito orgulho de falar dessa trajetória em prol da mulher belavistense. Seja para garantir a sua segurança, cuidando de todas as praças, iluminando a cidade, porque cidade limpa, iluminada e organizada garante segurança. Investindo nas forças policiais, polícia militar, polícia civil, monitoramento por câmeras na cidade. Tudo isso colabora com a vida da mulher. Sim. Doutora Nácia, nesta semana, o Hélio, que a senhora está ali na técnica, ele fez aqui nesse iPod, ele fez uma excelente entrevista com especialistas sobre bets, né, que é uma ilusão, que não é diversão, na verdade é um vício. E nesta semana também, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele proibiu
qualquer manifestação publicitária de bets no âmbito do município. A senhora tem se inteirado desse tema? A senhora tem alguma opinião a respeito dessa questão que tanto endivida a família brasileira, inclusive já resvala inclusive para pessoas que ceifam a própria vida em razão do vício, em razão do desespero financeiro que as bets acarretam? E a senhora tem algum projeto, alguma ideia, alguma opinião sobre essa questão das bets? Com certeza, doutor Manuel. O vício, essa doença do vício em jogos de azar, essa doença no vício das bets tem prejudicado muito milhões e milhões de brasileiros. Eu falo que no ano de 2026, o nosso maior prejuízo, a nossa maior derrota não foi não levar o Hexa, mas sim mais de 700 milhões de reais que essas pessoas perderam. Esses recursos que vão fazer falta na família dessas pessoas. Essas dívidas que adureceram essas famílias, que separaram essas famílias. Essa doença desse vício nas bets também deve ser tratada dentro do SUS de uma maneira bem específica, porque a gente sabe que esse jogo ele foi feito para viciar essas pessoas, que muitas vezes os nossos filhos, os jovens, essas pessoas que jogam estão vendo influenciadores, pessoas que eles gostam, incentivando o jogo. Do meu ponto de vista, isso é um mal muito grande na sociedade. Eu acredito que nós temos que levar esse debate para dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e, com certeza, proibir propagandas incentivando pessoas a jogar bets, porque a gente já viu o resultado. Pessoas tirando sua própria vida, isso é uma das principais derrotas de uma sociedade. Ver pessoas tirando a sua própria dívida devido a uma doença que é o vício no jogo. Então nós temos que trabalhar saúde pública, nós temos que trabalhar legislação e, com certeza, combater ao máximo propagandas incentivando pessoas a cair nesse abismo dos jogos das bets. Doutora, mas existe um problema que eu gostaria de saber a sua opinião ainda sobre bets. O lobby das bets é muito grande. Então, ela se apropria da imagem de pessoas, de celebridades ou de semi-celebridades, agora virou moda falar influencer. Mas, e esses influencers, essas celebridades, artistas, principalmente aqui em Goiás, tem notadamente um segmento bem característico da nossa sociedade, da nossa cultura, das nossas tradições, eles têm muito vínculo com políticos. De que maneira a senhora enfrentaria a força desse lobby? Eu acredito que todo político, quando entra num poder, ele não vai sozinho, ele leva seus princípios, seus valores, as suas raízes. É isso que eu levo por onde eu vou. Então, toda situação que aconteceu na minha vida, que acontece e que irá acontecer, eu sempre vou olhar os meus princípios e valores. Inclusive, eu sempre coloco assim, quando eu inicio um projeto. Quando terminar tudo isso aqui, quando eu olhar para trás, como que eu quero me enxergar? Como que eu quero ver aquilo que eu fiz? Eu quero ter orgulho, honrar as minhas raízes, do meu desempenho, onde quer que eu esteja. Então, o fato é, dinheiro é bom, todo mundo gosta, sim, mas não vale tudo por dinheiro. Se para você ganhar dinheiro, outra pessoa tem que perder a sua própria vida, tem que se endividar, se você ganha lucro em cima da dívida, em cima do mal do outro, isso está muito errado. Isso pode dar problema aqui, um dia, porque pelo que está caminhando, né, já existe até algumas denúncias contra influenciadores que estão incentivando o jogo das bets e ganhando em cima disso. Pode dar problema na justiça terrena, mas principalmente na justiça de Deus. Eu acredito que Deus não se alegra com pessoas ganhando e se enriquecendo em cima do mal do outro. Eu sempre vou me lembrar disso, Manuel, em qualquer espaço que eu esteja, né? E principalmente espaços de poder, onde eu tenha voz para falar em nome das pessoas. Eu estou aqui lembrando que no começo a senhora falou de educação e como a educação mudou a sua vida. E eu lembrando das minhas origens também, 9 irmãos, eu sou o único que tem curso superior, então mudou bastante a minha vida também, a educação. E a senhora falou dessa predileção pela educação na reconstrução, na construção do ser humano, do caráter e do próprio desenvolvimento humano.
A senhora foi prefeita e falou isso, mas eu queria saber da senhora, voltando no mesmo assunto da educação. O que foi de mais marcante para a senhora na educação em Bela Vista e o que a senhora pretende e gostaria de implementar também no âmbito estadual, nessa área? Bom, doutor, eu acredito que a educação transformou minha vida, tem transformado a vida de muitas pessoas. Um cidadão e uma cidadã que tem conhecimento, ele não fala como um papagaio repetindo o que o outro falou. Ele reflete, ele analisa, ele compara e ele raciocina e toma sua própria decisão. Então, isso é muito bonito, as pessoas terem essa autonomia garantida. Uma pessoa que vem de origem super simples, ela pode mudar completamente a sua realidade, ter condições de realizar os seus sonhos e os sonhos da sua família através da educação e da formação. O senhor é um exemplo disso, eu sou um exemplo disso. Em 2005, eu fui a primeira pessoa dessa comunidade a entrar na faculdade. Mais de meio século para alguém ali daquela comunidade entrar. De lá para cá, depois que eu me formei em 2010, a porteira abriu e vem todo mundo se formando, porque não se tornou mais impossível. Então, com certeza, onde quer que eu esteja, eu sempre sou uma voz que defende a educação. Uma educação de qualidade para todas as nossas crianças. Ali na base, uma educação de qualidade para os nossos jovens, que já é referência. Nosso governador Ronaldo Caiado ensinou para todo o Brasil o que é uma educação de excelência, né? Aquele programa Pé de Meia, dando auxílio financeiro para os jovens, porque tinha muita evasão escolar ali no ensino médio. Então, esses jovens estão recebem uniforme, recebem tablet, salas climatizadas, tecnologia dentro da sala de aula, como o prefeito Sandro Mabel está implantando aqui em Goiânia. Todas essas iniciativas são muito valiosas, porque quando se fala de informática, eu fui ter o meu primeiro notebook quando eu estava na faculdade. Daí a gente vê as dificuldades das pessoas, e agora não. Toda a rede municipal, filho de pobre e filho de rico tem. Filho de rico, o próprio pai pode dar. Filho do pobre, o governo, com políticas públicas, entrega um computador para essas crianças terem acesso a esse mundo. E a educação precisa mudar. O mundo está mudando. Eu acredito que tudo isso vai acontecer. Eu estarei antenada nesse sentido. Porque conhecimento, números, joga ali na IA, todos os jovens dessa nova geração vão ter. Agora, o que a gente precisa trabalhar muito, na minha opinião? Eles precisam ter um raciocínio crítico, um raciocínio lógico, a gente pensar em formas de incentivar a criatividade, mas principalmente a inteligência emocional. Nós precisamos, porque aquele profissional que tem inteligência emocional, ele consegue muito além. Então, eu serei uma defensora da inteligência emocional nas escolas. A criança, o jovem e o adulto têm a emoção certa, na hora certa e na intensidade certa. Isso faz toda a diferença. Se esse jovem lá na frente, enquanto adulto, decidir ser funcionário, empreendedor, servidor público, profissional liberal, em qualquer área de atuação da sua vida, a inteligência emocional vai ajudar. Com certeza eu serei uma voz que irá defender a inteligência emocional na educação pública no estado de Goiás. A senhora falou da inteligência emocional e falou também que o aluno tem que ter um raciocínio lógico e crítico. Mas há uma crítica generalizada que essas virtudes não se aplicam muito bem às escolas cívico-militares, porque elas são voltadas mais para a disciplina e a hierarquia, inclusive com rituais como se estivessem nos quartéis. A senhora vê a compatibilidade dessa sua proposta, desse seu desígnio, com as escolas cívico-militares? A senhora é a favor delas ou a senhora acha que falta algo nelas para se alcançar isso que a senhora defende na educação? Raciocínio lógico, crítico e inteligência emocional. Bom, eu sou a favor das escolas, tanto que enquanto prefeita, eu lutei muito para que o Colégio Militar fosse para Bela Vista de Goiás. Porque enquanto agente político, enquanto representante do povo, nós temos que pensar em todas as parcelas da sociedade. E tem uma grande parcela da sociedade que sonha de ter seu filho estudando numa escola militar. Assim como tem uma grande parcela que não gostaria que seu filho estivesse ali. Então, nós precisamos olhar essa pluralidade das pessoas às quais a gente serve.
Claro que é compatível, porque o fato de ter disciplina e esses rituais, essa é uma questão característica do tipo de colégio, que a gente respeita muito, eu olho com bons olhos, porque a disciplina ela é muito importante, o foco é muito importante, o trabalho em cooperação é muito importante e com certeza é extremamente viável tratar de inteligência emocional dentro de qualquer colégio, se ele é militar ou não. Inteligência militar, inteligência emocional como uma disciplina, ela cabe em todos os espaços. E também raciocínio lógico, crítico, eu tenho certeza absoluta que ele também pode ser trabalhado em todos os colégios estaduais e municipais de Goiás. Voltando à questão da mulher, a senhora falou, já comentamos sobre a valorização que a senhora faz para a política para as mulheres. Gostaria de saber o que a senhora pretende fazer, o que ainda falta em termos de política para a promoção da mulher, tanto na política quanto no mercado de trabalho, nos espaços de decisões. Bom, doutor, em primeiro lugar, eu tenho lutado ao longo dos anos para mostrar para as mulheres que a gente não deve competir umas com as outras. Porque isso é meio que imposto para nós desde a nossa infância. Quem que é a prima mais bonita, quem que é mais inteligente, sabe? Não. Nós temos que entender que quando uma brilha, essa luz irradia em todas nós. E quando uma mulher morre, um pouquinho de nós morre junto. Tem uma frase que eu acho ela incrível, que diz muito sobre o que eu penso em relação às mulheres. Jamais eu serei livre enquanto uma mulher estiver acorrentada, mesmo que essas correntes sejam diferentes das minhas. O que eu quero como mulher na política é garantir com que todas as mulheres sejam livres para pensar, raciocinar, refletir, decidir. E eu quero que essas mulheres entendam a importância de todas nós mulheres participarmos da política, que é esse ambiente de transformação da vida das pessoas. Que aqui, nessa máquina de moer gente, que às vezes machuca, dói muito, mas é nesse lugar que a gente tem o poder de cuidar do número maior de pessoas, de cuidar do futuro dos filhos, das futuras gerações. Eu quero trabalhar para que essas mulheres tenham segurança para andar na rua sem aquele medo que a maioria de nós tem de andar sozinha numa noite escura. Eu quero que as mulheres tenham confiança em si mesmas, porque o termômetro da nossa autoestima, ele é medido pela forma com que a gente fala de outras pessoas iguais a nós. Então, quando eu encontro, às vezes, alguma mulher que questiona o potencial da outra pelo fato de ser mulher, que não acredita que aquele espaço é para outra mulher, na verdade, ela não está falando da outra, ela está falando de si. Eu quero trabalhar muito, mas muito, para que as mulheres entendam a importância de cuidar de si mesmas. Enquanto vereadora, vice-prefeita e prefeita, eu fiz isso. Com os dias municipais da saúde da mulher, tirando um dia do ano ali para cuidar só de quem cuida da família inteira, que são as mulheres, cuida do marido, dos filhos, cuida da sogra, do sogro, cuida do pai, da mãe, cuida de todo mundo e às vezes quer cuidar de si. Nós precisamos nos voltar um pouco para esse autocuidado, esse amor próprio, esse zelo com a gente, a busca pela formação e pela capacitação. Eu sempre falo, se a mulher escolhe ser dona de casa, é incrível, porque o trabalho de casa é duro, é pesado. E a missão de criar e educar os filhos, ela é linda e muito importante para a sociedade. Tem todo o meu respeito. Se a mulher escolhe empreender fora de casa, ela precisa de ter espaço para isso e ter condições. Porque a gente sabe que muitas vezes, quando a mulher começa a empreender, ela tem pouquíssimos recursos ou quase nada. Então, políticas públicas para dar oportunidade para as mulheres empreenderem, com certeza são essenciais. Saúde da mulher é essencial, segurança da mulher é essencial, mas não só das mulheres, de toda a sociedade. Quando eu falo especialmente das mulheres, é porque eu não posso me esquivar disso. Se eu que fui a terceira mulher a ser eleita vereadora em Bela Vista de Goiás, uma cidade centenária, a terceira mulher a ser eleita vice-prefeita nessa mesma cidade, a primeira e a única eleita e reeleita prefeita em Bela Vista de Goiás. Nesse último mandato, não temos nenhuma mulher representando as mulheres lá em Bela Vista. A gente encara aí o relato da sociedade toda. 52% do eleitorado é mulher. E a gente quase não vê mulheres na política. Eu preciso ser uma voz que fala, sim, da pauta feminina, da importância de nós participarmos, de nós trabalharmos, de nós termos apoio. É necessário que eu fale disso. Agora, isso não exclui o respeito que eu tenho pelos homens, até porque a vida inteira, onde eu estou, eu trabalho de mãos dadas com eles.
porque tem pouquíssimas mulheres no meio político para que eu trabalhe. Eu sou muito grata, especialmente ao meu pai e ao meu irmão, que são os homens que eu mais amo, que eu convivo desde criança, que sempre me deram asas para voar, que nunca me limitaram. Graças a Deus, o meu pai, que foi um menino que sofreu na sua infância, passou por 4 famílias adotivas até ser adotado pelos tios da minha mãe. Ele soube me dar muito amor, muito carinho e soube me incentivar a lutar pelos meus sonhos, sempre me apoiou e sempre me respeitou. Lá dentro de casa, nunca escutei, você não pode brincar de futebol não, que é coisa de menino. Não, cresci jogando futebol com os meus primos e com meu irmão. Eu cresci sendo preparada. A comunidade onde eu sou nascida e criada, graças a Deus eu posso dizer que as mulheres são muito respeitadas e honradas lá e valorizadas. Aos 19 anos eu era uma mulher, uma menina. Eu administrei o dinheiro de todos os homens da família enquanto presidente da cooperativa. Não posso reclamar. Eu só tenho que valorizar esses homens das minhas raízes. E depois, quando eu fui entrar para a vida pública, meu padrinho João Firmino era presidente do partido. Ele confiou em mim, ele me apoiou desde o início ao fim. Em nome dele, tantos e tantos outros. Na minha caminhada como vereadora, eu escutava mais apoio dos meus amigos do que das amigas. Por quê? As mulheres não tinham muita referência de mulher na política, algumas tinham medo. Você vai entrar nisso, é perigoso, sai disso, é coisa de homem. Então, eu tenho que respeitar. Meu padrinho político, Sandro Mabel, que me falou quando eu tinha 13 anos de idade, você ainda vai ser prefeita de Bela Vista. E tantas outras pessoas que eu posso citar. Então, quando eu defendo muitas mulheres, eu não estou contra os homens. Nós não queremos tirar espaço dos homens. Nós queremos mais mulheres junto dos homens para a gente trabalhar de mãos dadas em cooperação. Eu acredito que só juntos, nos respeitando, é que a gente vai alcançar melhores resultados. A senhora falando aí do espaço, do preconceito, eu me recordo que minha filha estudava num colégio católico e a direção me convocou, me intimou para ir lá na escola, que tinha que me relatar um episódio que era inaceitável. Ela não queria participar das atividades físicas femininas, ela queria jogar bola com os meninos e aquilo era inaceitável para a escola. E eu esperei que elas terminassem de relatar e eu falei, a minha filha, se ela sofrer qualquer bullying nessa escola, se ela for discriminada, impedida de praticar a atividade que ela quiser por questões de preconceito, de maluquice de vocês, eu te garanto uma coisa, vocês vão ter muito problema comigo. E aí eu fui lá e comprei o calçado que ela pediu lá, a chuteira que ela queria, eu falei, tá aqui, filha, você vai fazer. E ela fez. Continuou lá fazendo a atividade que ela quis. Doutora Nácia, a senhora falou da questão da mulher e explanou muito bem, mas eu li que nesta semana, em Goiás, a cada 60 minutos ou 50 minutos, o judiciário defere, em média, 30 a 40 medidas protetivas. Eu lhe pergunto, o que fazer para a questão da violência contra a mulher? A senhora, como político, a mulher que luta pelos direitos das mulheres, o que a senhora sugere ou tem de proposta para essa celeuma, essa pandemia? Bom, aquilo que eu falei no início do nosso podcast, inteligência emocional. Se a gente trabalhar inteligência emocional nas escolas e se a gente trabalhar a inteligência emocional nas famílias, especialmente nessas famílias, né, que tem esses episódios de violência doméstica, eu acredito que isso pode mudar e mudar profundamente. Emoção certa, no momento certo, na intensidade certa. Sentir raiva é normal, mas não a raiva tão forte ao ponto de você agredir e matar uma mulher. Sentir mágoa é normal, mas não ao ponto de isso se transformar num crime. Então, nós precisamos entender a importância de trabalhar essa inteligência emocional na base, trabalhar as famílias. Eu percebo também que... Desculpa, de que maneira isso seria feito no âmbito doméstico? No âmbito doméstico, através dos centros de assistência social nos municípios, como a gente sempre teve lá em Bela Vista, assistentes sociais, trazendo essas famílias encaminhadas pelo judiciário, até mesmo pela delegacia, quando tiver casos, ou quando a própria assistência social enxergar que tem um potencial desse, trazendo essas pessoas, em primeiro lugar,
para explicar o que é violência, porque a gente identificou em Bela Vista, num projeto que a gente fez em parceria com o TJ, muitas vezes com agressores, que eles não entendiam que certas situações eram violência, porque tem pessoas que acham que violência é só ir lá e bater e dar um tiro, né? Não entende outras formas de violência. Então, fazer essa educação, explicar para todos, mostrar, ser de comum acordo e entendimento de toda a população goiana o que é violência, entender que esse é um problema de todos nós, não é problema mais só ali do marido e da mulher, igual era antigamente. Há anos atrás nesse país não existia violência doméstica na lei, não existia lei Maria da Penha, não existia. Então, assim, se o marido matava a mulher, ele justificava aquela legítima defesa da honra e estava tudo certo. E hoje em dia nós temos até feminicídio. São vários os avanços. Todos os direitos, eles só são garantidos se tiver pessoas para lutar por eles. E é isso que eu quero fazer constantemente. Eu agradeço a Deus por ser da área do direito, por ser uma advogada. Porque ter direitos não é fácil. Muitas pessoas tiveram que lutar. Mas perder esses direitos é um risco que a gente corre constantemente. Então é lutar para garantir esses direitos, trabalhar a inteligência emocional nas escolas, como eu falei, ter também esse tipo de treinamento oferecidos pelo Estado, pelo governo municipal, para essas famílias onde tem esses problemas. Isso é fundamental. E eu convoco também as famílias a entender. Eu tenho falado sobre isso com várias mulheres, mães, por onde eu passo no estado de Goiás, até fora. Quando eu vou falar de protagonismo feminino, a gente acaba entrando nessa pauta de violência doméstica. E eu sempre gosto de trocar uma ideia com elas e falar, temos que tratar os filhos e as filhas de maneira também igualitária dentro de casa. Nós temos que tratar, porque assim eles vão crescer sabendo que o menino não é melhor que a menina não é melhor que o menino. A partir do momento que você trata um com predileção, essa balança ela fica desigual e essa criança já cresce com esse pensamento. Nós precisamos entender que falar não para uma criança é muito saudável. E é necessário que a gente que mais ama fale não. Para essa criança aprender a lidar com a frustração. Para quando chegar na fase adulta e receber o primeiro não da namoradinha que não quer mais, da esposa que não quer mais, para essa pessoa entender. Opa, não é não. Ela não quer mais. Eu vou seguir minha vida. Entender de verdade o que é o amor. Porque quando a gente ama, a gente cuida. Se a gente ama uma pessoa de verdade, a gente quer que essa pessoa seja feliz. Independente de ser com a gente ou não. Então, assim, é uma questão muito mais profunda, Manuel, que eu acredito que eu sozinha não consigo resolver. Nós precisamos de uma série de profissionais que estudam essa pauta da violência contra a mulher para juntos desenvolver esses projetos. Mas eu quero não ser simplesmente a voz dessas pessoas, eu quero ser os ouvidos. Ouvir mais primeiro para depois falar. Ouvindo a sociedade como eu tenho ouvido, me preparando para ouvir muito mais os técnicos da área, eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar em políticas públicas essenciais que vão auxiliar nesse combate da violência contra a mulher e a reduzir esses dados que são alarmantes, que são assustadores. Enquanto eu estou aqui nesse podcast, não são só medidas protetivas, são várias mulheres sendo agredidas, são feminicídios acontecendo espalhados no nosso país e no mundo. Sim. Ainda nessa pauta, a senhora é advogada, nós operadores do direito lidamos diariamente com uma hiperinflação de legislação sobre proteção da mulher, contra a violência, sobre a violência contra a mulher. Mas, paradoxalmente, apesar da hiperinflação legislativa, existe, pelo menos os dados demonstram, está no último Atlas da Violência, que aumenta o número da violência contra a mulher. O que há de errado? A senhora falou no enfrentamento multidisciplinar. Qual a sua ideia sobre a hiperinflação legislativa e esse paradoxo que é o aumento da violência contra a mulher? O que a senhora acha, de que maneira, o que tem de errado? Até porque muitos parlamentares, muitos políticos gostam dessa visibilidade que uma pauta em defesa da mulher, que é válida, mas ele acha que dá voto, que dá visibilidade midiática, talvez, eu não sei se é sua opinião, mas se existem muitas medidas demagógicas que não estão preocupadas necessariamente com o resultado efetivo pretendido pela legislação, ou se é só mais uma maneira de parecer simpáticozinho perante as câmeras.
Bom, o excesso de leis, ele acontece não só em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher. Nós temos muitas leis de vários assuntos, as leis mudam constantemente. Acredito que esse é um problema, né, assim, que nós enfrentamos ao longo dos anos no país. Uma lei, ela é feita, eu acredito, vou falar da minha parte, pelo menos das que eu criei enquanto era vereadora, com boa vontade, ouvindo a comunidade, debatendo, escutando, e a gente quer que ela seja efetiva. Mas nós sabemos que tem um lapso temporal aí muito grande para que essa lei, que está ali no papel, que é uma norma que deve ser respeitada, que realmente ela seja efetivada e que alcance os resultados necessários. O problema da violência contra a mulher, ele não é um problema de hoje, de ontem. Ele é um problema de sempre. Ele é um mal gigantesco que está aqui intrínseco na sociedade. Não vai ser uma lei apenas que vai resolver. Não vai ser um parlamentar apenas, uma parlamentar apenas, mas todos nós juntos. Mas é importante que as pessoas que têm voz e que são ouvidas falem sobre isso e busque, através da cooperação e da união, solucionar esse problema, amenizar esse problema. É isso que eu tenho feito. É igual aquela frase, se um beija-flor carregando uma gotinha de água para tentar apagar o fogo lá na floresta. Aí alguém pergunta para ele, mas o que é isso? Você ficou maluco? Você não vai conseguir apagar esse fogo nunca. Ele responde, eu tô fazendo a minha parte. Então é isso, cada um fazer a sua parte. Cada um fazer a sua parte. Violência só gera violência. E a normose que a nossa sociedade encontra é o que mais me assusta. Me assusta muito. A gente vê um noticiário de uma mulher que morreu, 2, 3, 5, 10. Vê meninas sendo estupradas. Uma bebezinha sendo estuprada dentro da sua própria casa. E algumas pessoas olham aquilo ali como se fosse um número, mais uma matéria. Ali é um ser humano. É uma mulher passando por dificuldade. Isso precisa doer em mim, doer em você, doer em todos nós. Porque isso mostra o quanto a nossa sociedade está adoecida. E isso não é só através da política. Precisamos também valorizar o trabalho de todas as igrejas, o trabalho social de todas as entidades não governamentais, como, por exemplo, o Rotary, trabalho que essas entidades filantrópicas fazem também em prol da sociedade. Combatendo a violência, combatendo as desigualdades, né? A melhoria da segurança pública, da educação, da saúde. É um trabalho muito forte. Nós precisamos nos unir de mãos dadas. Acredito que a cooperação é uma cooperação mundial. Inclusive, nasceu na ONU um movimento em 2014 chamado He for She. Eles por elas. Nós precisamos dos homens nessa pauta feminina. Sozinhas a gente não vai conseguir chegar lá. Houve um movimento internacional chamado Father for Justice, ou Justice for Law, ou Father for Law, e esse movimento foi iniciado por mulheres. E desses movimentos surgiram leis no mundo inteiro sobre alienação parental. Mas agora existe um movimento muito forte dentre as feministas, principalmente da bancada feminina que está no Congresso, contra esse movimento, porque diz que ele vitimiza o pai e torna vilã a mãe da criança. Essa questão de guarda, aí acaba que retira a possibilidade da guarda compartilhada do pai, da mãe ou do pai, e há esse atrito, mas esse é um assunto para um novo podcast. Doutora Nassi, nós já estamos encaminhando para o final do nosso tempo, mas eu queria tocar no assunto ainda na sua gestão como prefeita de Bela Vista, do programa Porteira Adentro. No que consistiu esse programa para a senhora, a importância dele e que resultados ele produziu? Bom, em Bela Vista nós temos mais de 2.000 propriedades rurais de pequenos produtores. E essas pessoas precisavam e sonhavam de ter maquinários dentro da sua propriedade para encascalhar um curral, para abrir uma estrada, para aterrar ali o espaço onde vai construir uma casa, porque a gente precisa apoiar
a moradia do homem também no campo, principalmente daquele que produz. Afinal, as comidas que vêm para a mesa de todo mundo da cidade vêm do meio rural, vêm do agro, vêm também da agricultura familiar, da qual eu faço parte. Então, pensando em toda essa problemática e da dificuldade financeira dessas pessoas contratar um serviço particular, nós separamos maquinários da prefeitura e criamos um projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal do produtor ambientalmente correto, programa Porteira Adentro, onde os maquinários da prefeitura têm autorização legal para entrar dentro da propriedade e prestar os serviços para auxiliar nesse escoamento da produção, para fixação do homem do campo e também de questões ambientais ali dentro da sua propriedade. Então, todos esses produtores em dia com essa situação recebiam esses serviços dentro da propriedade. Isso fez toda a diferença na vida deles. Foi um projeto copiado no estado de Goiás até fora do estado. E a gente acredita que esse projeto de lei, ele pode ser replicado no estado todo e deve. Porque assim nós vamos dar melhores condições de vida e de trabalho para o homem e para a mulher do campo, garantir a escoação da produção com qualidade, né? Garantir esse conforto para eles, essa segurança. O Projeto Porteira Dentro eu tenho muito orgulho. Nós também fizemos um programa de melhoramento genético pela prefeitura a custo zero para o produtor, onde nós entregávamos prenhez garantida. Não teve nenhum custo para a prefeitura e nem para o produtor. A gente conseguiu essa parceria lá em Brasília. Foi um projeto belíssimo também que nós fizemos e eu acredito que esse projeto pode ser replicado no estado de Goiás, porque tem muitos produtores aí lutando e não conseguem fazer o melhoramento genético particular por ser um valor alto. A gente fez melhoramento genético tanto no gado de corte quanto no gado leiteiro. Eu sou da roça, sei o valor daquele homem, daquela mulher madrugador que enfrenta sol, enfrenta chuva para trabalhar. Tanto no agro, nas grandes plantações, nas grandes empresas rurais, quanto na agricultura familiar. Aqueles pequenininhos que estão ali lutando com as suas famílias para sobreviver e para empreender no campo. Doutora Nácia, para a gente finalizar, para nós finalizarmos, a partir de agosto já começa o período eleitoral, já terá acontecido as convenções. E, como eu citei no começo, a senhora é pré-candidata a deputada estadual. Na sua experiência como prefeita, vereadora, prefeita por 2 mandatos, secretária de Turismo de Goiânia, o que a senhora tem de mensagem para levar para o seu eleitorado? E, para concluir, no final da sua explanação, a senhora cita as redes sociais para que a nossa audiência tenha acesso, possa acompanhar o seu dia a dia nas redes sociais, sugerir, interagir com a senhora. Com certeza. Eu agradeço, doutor Manuel, pela oportunidade, Gazeta Poder, de estar aqui. Sou a Nárcia Kelly, pré-candidata a deputada estadual. Eu acredito que mais de 20 anos na vida pública, né? Eu gosto de brincar, que na vida pública eu tenho bastante experiência, eu já tô velha, né, na vida pública. O povo fala, você é tão novinho. Eu falo, não, eu já tô velha na vida pública, porque são 2 décadas. 2 décadas de muito trabalho, de responsabilidade, de gestão pública. Eu estive presidente de uma cooperativa aos 19 anos, aos 20 anos vereadora, depois vice-prefeita, prefeita reeleita. Tive a honra de trabalhar ao lado do prefeito Sandro Mabel, num ano dificílimo, primeiro ano da gestão, com recursos limitados, e mesmo assim nós entregamos muitas, mas muitas realizações em prol do turismo de Goiânia. Criamos roteiros turísticos, celebramos o centenário do Art Deco, elevamos Goiânia na França, onde é o berço do Art Deco, mostrando o nosso patrimônio riquíssimo aqui na cidade. Criamos projetos de inclusão social no turismo, levando o turismo gastronômico aqui de Goiânia para comunidades carentes e para pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de turismo que atrai tantas pessoas. Participamos de grandiosos eventos como o Pré-Carnaval de Goiânia, ativamente ao lado do governo de Goiás, o nosso Carnaval e tantos outros eventos tão relevantes como Goiás Gastronomia. Mostramos para toda a comunidade goiana e também brasileira que Goiânia é a capital da boa mesa. Valorizamos a nossa moda, que aqui nós temos o 2º maior polo de modas desse país. Fizemos muito aqui na capital. Eu acredito que toda essa nossa experiência na vida pública, que eu trabalhei de cabo eleitoral desde os 8 anos de idade, estou com mais de 30 anos só de cabo eleitoral, gente.
e também como advogada, estudiosa da pauta feminina, palestrante na área do cooperativismo, lancei meu livro no ano passado. É uma política, é um modelo de negócios e também uma filosofia de vida que eu acredito muito, que esse modelo da cooperação, que sozinha a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Tudo isso junto e reunido me fazem acreditar que de mãos dadas com as pessoas a gente sempre é mais forte. Convido você a participar das minhas redes sociais, acompanhar a nossa trajetória, o nosso trabalho e o nosso dia a dia. E no momento oportuno, né, nós vamos falar mais especificamente em relação às eleições. Nesse momento, a gente não pode pedir voto, não pode fazer nada disso. Então, é só agradecer o Dr. Manuel pelo convite, Gazeta Poder, agradecer a Yasmin tá aqui, o Hélio, muito obrigada a vocês, agradecer a você que está aqui assistindo esse podcast e te convidar a me acompanhar mais, a trocar ideia, mandar sugestões, críticas, tudo isso é muito bem-vindo. Em todas as redes sociais está lá Nárcia Kelly. Obrigada. E a senhora citou seu livro aí, repete o título do seu livro. O título do meu livro é Cooperativismo na Essência. A gente tem dele lá na Livraria da Vila, no Shopping Flamboyant. E lá em Bela Vista também, na Papelaria Modelo, você pode adquirir esse livro. E também na Febracis aqui em Goiânia, ali na T2. Doutora Nárcia Kelly, muito obrigado pela sua presença, desejo boa sorte na sua trajetória, a nossa audiência qualificadíssima agradece a senhora também, esperamos um retorno mais em breve. A você que nos assiste, compartilhe, curta, se inscreva e até o próximo episódio. Um abraço.